Gente, eu recebi uma pergunta de uma seguidora, a Flá, e ela comenta uma coisa bem interessante que faz parte do nosso caminho, discutir sobre esses lances todos, né, que a gente vem enfrentando com o despertar da consciência. Ela diz como enfrentar um relacionamento abusivo na qual o outro quer ficar te obrigando, né, a gostar das mesmas coisas, a seguir o mesmo caminho, a ver os mesmos filmes. E nesse caso, ela cita que o namorado dela, ele tá nessa busca do despertar da consciência e ele tá super empolgado, né? A gente bem sabe como que é o início de tudo isso. E fica querendo obrigar, né, a Flá a assistir os vídeos, ler textos, ler livros, a seguir o mesmo caminho. Ele vem com aqueles papos, né, do despertar da consciência que eu entendo bem. Tem muitas coisas que a gente não pode falar para uma pessoa que não tá afim disso, porque senão vão se assustar, vão achar que a gente, né, enlouqueceu, enfim. Ela quer saber como lidar com essa situação, né? Porque ela cita claramente que ela não tá nem um pouco afim de ver nada daquilo. Esse assunto não interessa a ela e tá afetando o namoro, né? Então ela não sabe como lidar com isso. Coincidência ou não sei como que você me encontrou. O meu canal e meu blog, a gente aborda sim os temas, né, do despertar da consciência, expansão da consciência, a busca espiritual. Mas só que de uma forma, Flá, sem dogmas, né, sem aquela religiosidade, né, que a gente encontra nos templos, nas igrejas, nas religiões. Eu concordo plenamente com você que é assustador para quem não está interessado a buscar esse caminho, porque realmente existe toda uma forma de pensar diferente. Porque o que é o despertar da consciência, né? É a gente abrir os olhos para coisas que antes a gente não olhava, passava batido, entende? Então, antes de falar um pouquinho do teu namorado, né? De como você deve agir com ele, como enfrentar tudo isso, eu acho que é bem interessante você primeiro entender o que deve estar passando com o teu namorado, tá? Então, assim, com propriedade, eu vou falar sobre esse assunto, porque eu já tô na senda, né, no caminho espiritual há 6 anos, e faz 4 anos que eu tenho o canal, o blog, e no caso eu abordo sempre, né, esses temas relacionados a tudo isso que o teu namorado deve estar passando e vivendo, tá bom? Eu vou deixar depois um link aqui embaixo, acessa, que eu acho que é bem interessante. São 51 sintomas do despertar da consciência. Isso, na verdade, nem é pra você, tá, Flá? Porque você mesmo disse que não tá nem um pouco interessada. Mas eu acho interessante você entender o que tá acontecendo com a cabeça dele, né? Como que é essa transformação? E quem sabe até você ajudar, né? O seu relacionamento, isso não ser abalado. Eu acredito que se tiver muito amor de verdade, tá? A compreensão de ambas as partes, vocês podem sim, cada um seguir seu caminho, não tem problema nenhum. Mas, consequentemente, não tem como isso não acontecer quando uma pessoa começa a trilhar o caminho da busca espiritual, do despertar da consciência, do autoconhecimento. É um lance assim que até é inconsciente, tá? Todas as pessoas do convívio, né, dessa pessoa, do rol de relacionamentos, vai acabar sim sendo tocada de alguma forma, tá? Porque isso é um lance energético, não é nem consciente. Quando comecei a minha busca espiritual, eu passei por esse estágio, né, de intensidade, de querer viver somente isso, de ver coisas e interpretar sinais, sabe? Eu me lembro bem que era uma coisa bem de louco mesmo, porque se eu contar pra alguém, ninguém vai acreditar. Então, assim, logo no começo, eu me lembro, né, que foi tão intenso esse lance, né, de eu querer realmente entrar na senda, entrar nesse caminho, que eu começava a interpretar, assim, os sinais da natureza como avisos. Parecia que Deus estava conversando comigo, sabe? Eu não posso te dizer se isso é verdade ou não, mas pra mim, naquela época, né, eu estava completamente fanática, acho que essa é a palavra certa, e eu interpretava e fazia daquilo tudo uma verdade, tá? Então não é uma questão de certo e errado, é um lance todo que não é trabalhado no mental, é trabalhado no coração. Então é difícil mesmo uma pessoa analisar as coisas do coração, né, da intuição, com o intelecto.
né? Então, por exemplo, tá? O teu namorado tá lá, né? Interpretando um monte de coisa, falando que intuiu algumas coisas. Isso tudo tá vindo do coração dele, porque ele tá realmente disposto a se autoconhecer, a entrar nesse caminho de cabeça. Tanto é que você fala que ele assiste vídeos, não sei o que, fica te obrigando. E aí você não tá afim, tá? Aí ele vem com esses papos. O que acontece? Ele tá falando com você coisas do coração, coisas da intuição, sabe? E você tá interpretando isso de uma maneira bem racional, mental. Então há uma discrepância gigante, é difícil mesmo, porque esse caminho ele é muito contraditório e não tem uma lógica, entende? Se você ficar buscando uma lógica para tudo isso, você vai falar, cara, ele enlouqueceu, né? E eu concordo, porque olha só, vou citar um exemplo engraçado, até só para você entender. Logo quando eu comecei, né, eu entrei de cabeça em tudo isso. Aí eu comecei com uns lances assim, de querer acordar 5 horas da manhã, 5h30, antes do sol se pôr, porque eu gostava, de verdade, eu sentia prazer nisso, de ver o sol nascer. E quando o sol nascia, parecia que eu estava sendo inundada por aqueles raios, né? Que saía assim do meio da escuridão e era como se a minha alma estivesse desabrochando. Eu fazia isso todos os dias. O meu ex-marido achava que eu estava enlouquecendo, né? Porque naquela época eu não trabalhava. Eu cuidava só dos meus filhos, né? Eu trabalhava com eventos, às vezes era à noite, e eu fazia questão de acordar cedo para ver esse espetáculo todo, né? E além disso, rolava com a lua também. Então, assim, eu sempre deixava a janela assim aberta, mesmo se estivesse chovendo, porque eu achava assim que os raios da lua iam entrar pela janela do meu quarto, ia me inundar, e eu sentia um lance todo, sabe? Eu conversava com as estrelas, eu conversava com a lua, enfim, tá? Eu tô falando bem no começo do meu caminho espiritual. E o meu ex-marido achava que eu estava enlouquecendo, simplesmente achava que eu estava enlouquecendo. E hoje, tá, passados 6 anos, eu entendo que na verdade não era uma loucura, era uma forma de expressar uma empolgação intensa, sabe? Você imagina assim, tá? Você procurou por uma coisa a vida inteira você procurou por uma coisa e nunca encontrou, tá? Você carregava um sentimento de buraco, de vazio no teu coração o tempo todo, e aí você achava que tinha que trocar de namorado, você achava que era comprar um carro, você achava que era trocar de emprego, você achava que era fazer um curso, ganhar mais dinheiro, enfim. Aí você ia lá, tá? Batalhava até concretizar esse suposto sonho, né? Pra tapar o teu buraco, trocava de namorado, quando depois de uns meses aí você voltava a sentir tudo aquilo de novo, toda aquela insatisfação, toda aquela solidão, mesmo estando no meio de um monte de gente, na balada, vamos supor, rodeado de amigos, enfim, bebidas, tudo isso que o mundo, né, nos proporciona. Mas só que aquilo, você começou a perceber de uma hora para outra, que aquilo não preenchia mais, sabe? Tudo aquilo que um dia você achava, né, que você precisava conquistar nesse mundo aqui, pra te preencher, pra te satisfazer, você começou a perceber que porra, você não encontrava mais isso em lugar nenhum, né? Aí, isso é o começo do nosso caminho espiritual, do despertar da consciência, do autoconhecimento, tá, Flá? Então, geralmente quando a gente se encontra num ponto que a gente entende que o preenchimento daquele buraco interno, do vazio da alma, não vai vir de nada que tá aqui no mundo aqui fora. Então, provavelmente, o teu namorado, de alguma forma ele entrou nesse caminho, talvez por alguma religião, por alguma ferramenta do despertar da consciência, pode ser por algum guru, vídeo, enfim, livro até, entendeu? Que chamou a atenção dele, e ele começou a entender que o livro, por exemplo, que ele gosta de ler, que os vídeos que ele gosta de ler relacionados ao despertar da consciência, preenche muito mais do que aquelas antigas coisas que ele buscava, sabe? Então assim, não tem nada a ver com você, com o teu relacionamento, não é que ele deixou de gostar de você e tá gostando mais dos livros, dos vídeos, enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Eu acho que esse é um segundo ponto que é legal você entender, porque senão a gente vai começar a achar e vai dar um rolo todo, tá? Então eu tô querendo te mostrar, provavelmente, como ele deve estar pensando, como que é o início da busca espiritual, tá? Desse caminho
caminho de expansão da consciência para você tirar alguns paradigmas da tua cabeça, porque a mente vai botar minhoca na tua cabeça, tá bom? Então não tem nada a ver com o amor que ele sente por você. Ele só apenas está empolgado, tá? E com toda razão, por se encontrar valorizando talvez as pequenas coisas e não mais aquelas coisas grandes, tá? Não, ele não fica, tipo assim, uma viagem, sabe? A gente fica contando os dias pro feriado chegar pra gente se divertir, enfim. Ele começou a encontrar prazer num vídeo, num simples vídeo da internet, de algum facilitador, de algum professor, de algum guru, enfim. Então, isso realmente entra na gente de uma forma transbordante, sabe? O que faz bem pra gente, a gente quer passar para aqueles que a gente ama, né? E que não tá entendendo nada. Por exemplo, eu quando comecei eu sempre gostei muito de ler, né? Então, assim, eu era capaz, assim, de devorar um livro grosso em um dia. Minha mãe não entendia isso, meu ex-marido não entendia isso, e eu ficava horas no quarto, trancada, por exemplo, no final de semana, com o sol, devorando o livro. E eu concordo, né, que para as pessoas que ainda estão buscando fora, né, a maioria das pessoas que encontram diversão do lado de fora é muito louco, vai falar, cara, interna no manicômio, né, como que ela pode estar trocando uma festa, né, uma piscina, um dia de sol, por estar trancada lendo um livro grosso desse tamanho. Então, assim, não dá pra tirar a razão, né, dessas outras pessoas, assim como não tenho como falar que você tá errada, entendeu? Não é um lance de certo e errado, tá? É só um lance de um entender o outro. A gente deseja pra quem a gente ama aquilo que faz bem pra gente, né? E se ele tá te obrigando, né, a assistir os vídeos, a seguir o caminho que ele segue, não interpreta como abusivo, sabe? Como falta de respeito. Eu acho assim, a gente tem dois modos de olhar para a situação, tá? Se você quiser, é livre-arbítrio. Você pode muito bem olhar para essa situação assim, pô, ele não me respeita, ele quer me obrigar, isso é abusivo, né? Da forma que você citou no teu depoimento quando me procurou. Ou você pode também interpretar o seguinte, você conhecer o que, né, por cima, o que eu tô falando aqui pra você, o que é pra uma pessoa que tá buscando um caminho espiritual se deparar com todas essas coisas, você vai entender, né, que realmente ele deve estar extremamente empolgado e você vai entender que ele te ama muito, porque assim, a gente só quer passar pras pessoas que a gente ama aquilo que faz bem pra gente, e não é teoria, é no vivenciar, entende? Então, assim, quando ele assiste um vídeo, né, que fala sobre o despertar da consciência, e ele sente aquele êxtase espiritual, é uma coisa, Flá, que, cara, eu acho que droga nenhuma vai te dar, entendeu? Bebida nenhuma vai te dar, pessoa nenhuma vai te dar. É um êxtase espiritual de preenchimento aqui do coração, que ele chega e faz sentido, tá? E ele fala, cara, eu preciso passar isso pra ela, né? Então é normal, a gente ama e a gente quer passar para as pessoas que a gente ama aquilo que nos faz bem, né? Então assim, quantas vezes eu insisti pra minha mãe, pro meu pai, ler um texto, sabe? Ler um livro, assistir um filme. Eu insistia muito, né? Até mesmo porque no começo da minha busca espiritual eu adorava conhecer religiões, né? Então assim, eu comecei a ir num centro de Umbanda, e aí eu insistia pra minha mãe ir, pro meu pai ir, meu pai achava que aquilo era o fim da picada, começava a me interpretar mal. Não, meu pai, ele viajava na maionese. Toda vez que eu ia no tal do centro, o meu pai ficava extremamente preocupado, porque ele falava, cara, a menina agora, além de ficar olhando o sol, olhando a lua, não dorme mais, né? Desperdiça o final de semana dela trancada lendo um livro, agora ela vai pro centro de Umbanda fazer macumba. Meu pai achava isso, entende? Mas só que assim, eu tentava explicar de todas as formas, eu falava, mãe, pai, vamos lá, vamos conhecer, não tem nada a ver. Mas só que nada tirava isso da cabeça dele, sabe? Quando eu comecei a tomar ayahuasca, então, aí falou, agora
puta merda, agora vai enlouquecer de vez e vai pro manicômio. Eu nunca escondi nada dos meus pais sobre o meu caminho. Eu sempre fui uma pessoa assim, bem transparente, sabe? Eu acho que até às vezes eu passei por ovelha negra da família, porque eu nunca tive medo de falar as coisas que eu tava desejando, sabe? Até mesmo as coisas erradas. E, enfim, né? Aí eu comecei a tomar ayahuasca. E assim, a minha sorte é que meus pais nunca interferiram no meu caminho, tá? Eles respeitaram e ficaram assistindo lá de camarote. Acho que ele falou assim, no pior das hipóteses, a gente interna, né? Mas assim, com o passar do tempo, Flá, o que foi acontecendo, tá? Eu parei de insistir, né, para os meus pais a buscar esse caminho, porque eu entendi que não era a praia deles, sabe? Não é a praia, eles não têm interesse, eles não querem saber desses assuntos, eles não querem ler os livros, não querem assistir os vídeos. Pra você ter uma ideia, minha mãe acho que não assiste um vídeo que eu faço, né? Ela sabe do meu canal, mas sei lá, cara, minha mãe não tem interesse nesse assunto. Eu vou fazer o quê, né? Eu vou brigar? Não. O que eu entendi? Que eu preciso respeitar, que cada um tem o seu tempo, né? E olha só como que a vida é, Flá. Eu comecei a respeitar, né? É óbvio que vez ou outra eles acabavam ouvindo os meus papos, né? Porque eu tive a grande sorte da minha irmã estar trilhando o caminho junto comigo. Então, assim, o papo lá dentro da casa da minha mãe e do meu pai rola, né? Solto, sobre despertar da consciência, não sei o quê. E por tabela, eles acabavam ouvindo, né? Acabam, né? Na verdade, ouvindo o que a gente está conversando. E você percebe, tão engraçado isso, que a gente vai colocando uma sementinha dentro da pessoa, sabe? Sem obrigação. Porque a vida mesmo se incumbe de trazer o momento certo para te despertar, para despertar esse tipo de interesse em você, tá? Então, assim, é todo um processo. Eu acho assim, que se primeiro você entender o que está acontecendo com o seu namorado e você começar a praticar, automaticamente ele vai também começar a te entender e respeitar o seu lado, entende? Mas só que para isso, um tem que levantar a bandeira branca, né? Então eu acho muito legal da tua parte, de você ter me procurado, de você ter feito a pergunta, tá? De você querer saber, né, o que rola, porque assim, geralmente a gente pega até raiva dessas pessoas, fala, puta merda, são tudo lunático, que eu vou estar fazendo uma pergunta pra essa louca? Você poderia estar pensando isso, né, principalmente porque tá afetando o teu namoro, porque tá te incomodando. Desculpa, tá, gente, o vídeo aqui tá já com 17 minutos, mas ainda tem muita coisa pra falar. Outra coisa a falar também que deve acontecer, tá, às vezes não aconteceu contigo, mas acontece com algumas outras pessoas. A pessoa que está buscando o despertar da consciência acaba indiretamente, inconscientemente, cutucando o outro que não está na senda, que não está no caminho, tá? Na real, você acreditando ou não, o caminho de todo ser humano que vive aqui na Terra é evoluir. Entende? Então, assim, é evoluir, né? Eu não sei se você acredita em outras encarnações, mas geralmente a gente vai evoluindo, né? E aquilo que a gente não aprendeu, a gente vai repetindo. Isso é a lei do karma, tá? Você não é obrigada a entender, você não é obrigada a aceitar, entendeu? Enfim, então, geralmente, irrita mesmo, sabe? Por exemplo, você não acredita em nada disso. Aí vem o cara, né, que tá buscando despertar da consciência e fica tocando toda hora no assunto reencarnação, sabe? De karma, de vidas passadas, enfim, isso acaba te irritando, né? Principalmente se ainda ele começa a tocar nesse assunto com pessoas de outras religiões, talvez mais fechada, entende? Então a gente acaba sem querer cutucando uma parte do outro, mas não é por querer, você entende? Então assim, ó, eu acho que deve existir de verdade muito respeito, tá? Respeito dele, de entender que você não tá afim de conhecer esse caminho, respeito teu de entender que ele está empolgado, isso faz parte, mas isso é com treino, tá, Flá? É com conhecimento, buscando informações da forma que tu tá fazendo. Então assim, você veio até a mim pra perguntar se isso é normal, como é que você age. Eu acho muito lindo isso da tua parte, porque geralmente as pessoas que chegam até a mim, né, até os meus vídeos, são pessoas que estão na senda, são pessoas que estão buscando o caminho do autoconhecimento, tá, do despertar da consciência. Então é muito legal ver isso da tua parte, porque você deixa claramente, abertamente, né, e francamente explícito que pra você isso nada te interessa, né? E foi através de um vídeo meu falando sobre relacionamentos que sem querer você chegou até a mim
minha, não sei se você sabe, mas o meu canal lida realmente com o despertar da consciência. Olha que coisa, né? Coincidência ou não? Eu costumo dizer que coincidências não existem. Enfim, Flá, não vou estender muito esse vídeo, eu acho que eu já falei assim as coisas básicas para você entender. Se você tiver qualquer dúvida, não só a Flá, tá, gente? Ou qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo nesse momento, pode mandar o seu comentário, tá? Se você quiser, me peça o e-mail, outra forma de comunicação, me puxa no Facebook, a gente conversa em box, tá bom? Eu dou todo esse suporte para as pessoas, e tanto para as pessoas que estão, né, nesse caminho espiritual, que acaba às vezes até enlouquecendo, porque não é fácil, como também para as pessoas que querem entender o que tá rolando, que é o seu caso. Confesso que é a primeira pessoa que me procura que não tá afim de saber desse assunto, sabe? Então eu achei um gesto muito nobre da tua parte, tá? Enfim, vai treinando, tá? Pensa em tudo isso que eu tô te dizendo e entenda que assim, cara, cada um tem o seu momento, tá? Se o seu momento não é querer saber de tudo isso, ok, tá tudo certo, Flá, não tem problema nenhum. Quando for a hora certa, sabe? Ou às vezes a vida traz um acontecimento aí, né, com a gente, que faz sim a gente buscar outras coisas, outras alternativas. Eu acho que uma dica que eu posso te dar é se mantenha aberta para esse momento, se chegar, entendeu? E se não chegar, te irritar, você não querer saber, tá tudo certo também. Você não vai deixar de ser aceita por Deus ou ser mais ou menos do que alguém que tá buscando. Cada um tem o seu valor e tá tudo certo, tá bom, gente? Um beijo enorme no coração de todos vocês. Namastê!